Que Deus te abençoe, eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza, E nós estamos aqui para mais um conhecendo para poder viver mais essa palavra que é a palavra de Deus. Aleluia. O que a gente sempre fala, né? Não adianta nós conhecermos sem Sim, viver. Uhum. Então, hoje é um dia de estudo para a gente conhecer um pouco mais e praticar mais essa palavra na nossa vida. Bom, nós começamos a semana passada falando sobre fé. Então, nós tivemos a primeira parte na semana passada e vamos ter a segunda parte hoje. E o que nós vimos na semana passada? Você pode entrar lá no vídeo e dar uma olhadinha, né? E ver os textos que nós deixamos lá para a lição de casa para vocês, né? Mas nós estamos falando sobre fé. E fé nós estamos baseados no livro de Hebreus, capítulo 11. E na semana passada nós estudamos um pouco da fé, falamos dos heróis da fé do Antigo Testamento, que tanto marcaram a nossa vida, né? Falamos que a fé está nos planos de Deus, ou seja, o plano de Deus ele só funciona se você e eu tivermos fé. E é a fé que nos aproxima de Deus. Ou seja, se eu não tenho fé, eu não posso estar próximo de Deus. E a fé também faz com que a palavra de Deus ela seja cumprida na nossa vida. Ou seja, a gente vai, pela fé, nós vamos fazer a vontade de Deus na nossa vida. Bom, esse foi só um overview daquilo que nós vimos na semana passada, né? E hoje nós vamos para a segunda parte. Nós vamos para a segunda parte sobre a fé nesse estudo de Hebreus capítulo 11. E a gente começa aqui falando que a fé considera Cristo acima de todas as coisas. Então, tem aí Hebreus capítulo 11, versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ou seja, esse é o comentário que o escritor de Hebreus faz sobre Moisés, né? Então, a gente vê a fé que Moisés tinha e que nós temos que ter. Ou seja, essa fé, ela gera em nós uma esperança que é mais importante do que qualquer outra coisa, por mais valiosa que seja. Qualquer outra coisa que você possa imaginar, ela é mais valiosa. Essa fé, ela é mais valiosa do que esse tesouro que você pode ter. Moisés, ele estava confortável lá no Egito, ele tinha lá o seu cargo, ele tinha lá fortunas. Moisés estava bem, né? Sabemos que, mesmo se perdermos tudo que possuímos por amor de Cristo, isso não significa que nossa fé estará desfalecendo ou estará morrendo. Ao contrário, isso significa que a nossa fé estará mais viva do que nunca, nos conduzindo ao galardão que vem de Deus. Agora, a fé, a gente não consegue ter uma fé, a fé, ela não consegue ter uma fé se ela não é ativa. Ou seja, a fé nos faz vencer grandes batalhas e alcançar milagres extraordinários. E a gente vê aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Ou seja, pela fé, nós vemos esse versículo 30, que nos faz triunfar. É pelo quê? Pela fé. Essas muralhas caíram pela fé e pela obediência no Deus Todo-Poderoso. Foi pela fé que as muralhas de Jericó vieram ao chão. Ou seja, você só tem a vitória. E a vitória, muitas vezes a gente acha que a vitória é quando eu ganho. Não, a vitória é quando eu continuo vivendo. Muitas vezes Deus te dá a vitória ainda que você perca.
Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para a tua vida e para a minha vida. Deus conhece o nosso futuro, Deus sabe onde é que a gente vai chegar. Então, muitas vezes, aquela que poderia ser para você uma grande vitória, vai ser um grande problema na tua vida lá na frente. Então, isso deixa de ser uma vitória ou deixa de ser uma derrota, mas passa a ser o quê? Um livramento. E é isso que Deus quer na nossa vida. Mateus capítulo 1, versículo 5. Salomão gerou a Raabe e a Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Ou seja, Jesus veio da raiz de Jessé. Então, se você pegar Mateus capítulo 1 e ler toda a genealogia, você vai ver quem gerou quem gerou quem gerou quem, e chegou, né? E chegou em Jesus. Né? Então, foi a fé verdadeira que levou Raabe, que era uma prostituta, a produzir boas obras e, por fim, se tornar uma das ancestrais de Jesus. Foi pela fé. Foi pela fé que Daniel, Sansão e Davi, eles fecharam a boca dos leões. Foi pela fé que 3 homens lá da Babilônia sobreviveram ao fogo. Então, se você acompanhou a pregação da semana passada, você viu o livramento de Sadraque, Mesaque e Abidnego lá na Babilônia. Então, foi pelo quê? Pela fé que eles tinham. Então, eles foram libertos. Então, está lá em Daniel capítulo 3, versículos de 1 a 30, você vai ver um relato maravilhoso do que é a fé no Deus Todo-Poderoso. Na verdade, todas as vezes que nós preparamos um estudo, ou preparamos uma palavra, né, essa palavra fala primeiro ao nosso coração. Ela vai falar primeiro comigo. E realmente a palavra de domingo me emocionou demais. Como 3 homens que eram escravos, como eles tinham uma fé inabalável no Deus Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 11, versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Ou seja, esse versículo 35 também lembra que pela fé as mulheres receberam os seus mortos. Os seus filhos foram ressuscitados. Claramente aqui o escritor de Hebreus, ele se refere aos eventos ocorridos com o profeta Elias e com o profeta Eliseu. Então, lá em 1 Reis, capítulo 17, versículos 22 e 23, e 2 Reis, capítulo 4, versículos 36 e 37, você vê a ressurreição. Ou seja, essas mulheres, elas creram que Deus podia fazer um milagre. Ou seja, através do ministério de Elias e de Eliseu, pela fé, 2 pessoas foram trazidas novamente à vida, não pelo poder deles, mas pelo poder do Deus Todo-Poderoso. É esse Deus que eu te convido a ter fé, a você ter fé nesse Deus, não em instituições, não em igrejas, em denominações, não em homens, mas nesse Deus que está em todo lugar, esse Deus que olha todas as coisas, esse Deus que está por todos os lados. É esse Deus que vai fazer o impossível na minha vida e na tua vida. A fé pode nos levar ao sofrimento. Não, pastor, pera. Enquanto você estava falando de vitória, muralha caindo, ressurreição, mar abrindo, estava bom. Agora, você falar em sofrimento, pois é. As pessoas não gostam de sofrer, né? Ninguém gosta de sofrer, né? Só por um lado, a fé nos faz vencer batalhas e até mesmo alcançar milagres. Milagres da parte de Deus. A fé também pode nos levar ao sofrimento intenso. Não é pouco, não, é intenso. Em alguns casos, a fé pode
custar a nossa própria vida. Em alguns casos, a gente pode referenciar os apóstolos lá do Novo Testamento, né? Como a gente pode referenciar missionários que hoje ainda morrem por não negarem esse Deus, né? Esse é o lado da fé que muitos pastores e pregadores não gostam de falar, né? Não gostam de falar disso aí, porque isso aí não dá ibope, né? Esse lado da fé, ele não dá ibope, ele não dá audiência. É fácil pregar, né, vitórias, isso é muito fácil. Pregar que Moisés tocou o mar e ele se abriu, aleluia! Né? Todo mundo já vai dar glória a Deus aí. É fácil dizer que Elias orou e que o fogo desceu, aleluia! Pois é, ninguém sabe o que passou antes, né? Nem com Moisés, tampouco com Elias. É fácil pregar que a mesma fé que os conduziu a essas realizações também fez com que Moisés rejeitasse todo o tesouro. Moisés rejeitou todo o futuro que ele tinha. Todo o status dentro do Egito, Moisés rejeitou para viver andando pelo deserto. Você pode dizer assim, pastor, isso não foi um bom negócio, né? Pois é, querido. Pode não ter sido um bom negócio com os meus olhos aos teus olhos, mas para Moisés, a fé que ele tinha no Deus Todo-Poderoso, ele falou, quer saber? Isso é um bom negócio. E ele foi para cima, né? E essa fé que Elias fosse perseguido pela rainha Jezabel. Se você olhar lá em 1 Reis, você vai ver toda a história de Elias, como ele foi perseguido por Jezabel, mas a gente só lembra que ele orou e o fogo caiu, né? A gente só lembra disso, a gente não lembra da perseguição. A gente só lembra que Moisés tocou no mar e o mar se abriu, mas nós não lembramos tudo que ele teve que deixar para trás, todo o caminho que ele teve que trilhar, tudo aquilo que ele teve que fazer. Ele fez, ou eles fizeram, pela fé. Hebreus capítulo 11, versículos de 35 a 38. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ou seja, isso aí ninguém gosta de pregar, né? Então você vê aqui o escritor de Hebreus relatando vários exemplos de situações como essas, torturas, escárnios, açoites, prisão, apedrejamento, provações, cerrados ao meio, como foi Isaías, né? Mortos, como todos os discípulos foram. O escritor bíblico lhe indica que muitas pessoas trocavam a própria vida pela esperança de uma futura ressurreição. Pela fé. Pela fé, necessitados, afligidos, maltratados, errantes, mas pela esperança da futura ressurreição. Ele cita um exemplo específico de alguém que foi cerrado ao meio, né? E esse alguém foi Isaías, né? Embora consta na Bíblia segundo a tradição judaica, o profeta Isaías morreu dessa forma. Alguns dizem que se você tiver fé, você terá uma vida sem problemas. É verdade, muita gente diz isso, né? Aceita Jesus e resolva todos os seus problemas. E não é bem assim.
Mas, segundo o escritor dos Hebreus, a fé também pode ser a causadora de seus maiores problemas. Ou seja, a tua fé ela pode te trazer outras situações. A fé nos leva ao sofrimento e nos mantém firmes em momentos de grande dificuldade. Que ela traz sofrimento, a gente sabe. Agora, a fé verdadeira, ela sempre nos mantém firmes. E a gente vê isso em Hebreus capítulo 11, versículos 39 e 40. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, aqui nesse versículo 39 e 40, né, o escritor mostra que mesmo com todos esses exemplos de fé do Antigo Testamento, dos heróis da fé que nós vimos na semana passada, aquelas pessoas não conseguiram ver a concretização da promessa. E qual é a promessa? A gente vai ver daqui a pouco. Qual é a promessa? Isso significa que, embora aquelas pessoas tivessem pela fé, ou vivessem pela fé, elas não puderam presenciar a realização da maior promessa de Deus, que é a vinda de Jesus. E pode ser que você e eu não consigamos ver também, pelo menos não em vida. Não sei. Porém, juntamente com os cristãos da nova aliança, os heróis da fé do que alcançaram um testemunho tão maravilhoso, também são justificados em Jesus Cristo, juntos com todos os cristãos de todas as épocas. Eles são aperfeiçoados em Cristo, nós somos aperfeiçoados em Cristo. Então, nós temos que deixar de lado essa religiosidade, né, e saber que o Espírito Santo está dentro de nós e que ele quer trabalhar na nossa vida e ele quer nos aperfeiçoar. Ou seja, ele quer nos aperfeiçoar em Jesus Cristo. É a fé que nos une em um só corpo. Tanto os santos da antiga aliança quanto os da nova aliança. E esse corpo é um negócio assim tremendo, que muitas vezes a gente não consegue mensurar o que é o corpo de Cristo. Não importa se você está aqui, se você está aí, onde você esteja, em qualquer parte do mundo, se você tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, se você recebeu o Espírito Santo, se você é guiado pelo poder do Espírito Santo, você faz parte desse corpo. E esse corpo, um se preocupa com o outro. Esse corpo, eu não posso dizer para minha mão ou para o meu pé que eu não quero mais falar com ele. Não tem jeito. Eu tô aborrecido com a minha canela. Eu não posso largar minha canela. Eu tenho que continuar com ela. Ou seja, os cristãos da antiga aliança viveram pela fé na promessa que haveria de vir. Já os cristãos da nova aliança vivem pela fé no cumprimento da promessa. Ou seja, o maior desejo do cristão deve ser a volta de Cristo. Por isso, todos nós devemos esperar que ele venha ainda em nossos dias. Se ele vier nos nossos dias, você já pensou você sendo arrebatado? Aleluia! Vai ser muito louco, mas a gente deve crer nisso, né? Entretanto, ainda que isso não ocorra, que você morra antes da vinda de Jesus Cristo, né? Nossa geração, não ocorra na nossa geração, nós vamos estar vivos, ou se nós não estivermos vivos na Terra, nós sabemos que pela fé ele vai vir, Jesus vai voltar. A fé se mantém firme, mesmo quando não obtemos a concretização da promessa. Ou seja, a fé, ela continua sendo firme. Ter fé não é sinônimo de perfeição.
Muitas vezes a gente acha que uma pessoa, para ter fé, ela tem que ser perfeita. Uma coisa muito interessante que podemos notar sobre a fé nesse capítulo 11 do livro de Hebreus é que nenhum dos heróis da fé citados foi perfeito. Nenhum deles. Todos eles têm um pero, todos eles têm um senão, todos eles têm aí alguma coisa. Em todos os nomes citados, podemos identificar os efeitos da queda em suas vidas. Mas mesmo com a natureza pecaminosa, claramente sabemos que o pecado não era aquilo que os caracterizava. A característica dele não era isso, não era o pecado, e sim a fé. Aquelas pessoas tiveram imperfeições, assim como você e eu. Eram homens e mulheres imperfeitos. Porém, constantemente, a fé convidava aquelas pessoas a andar na justiça. Com isso, vemos que a verdadeira fé, ela nos conduz a um novo padrão de vida. A verdadeira fé, ela muda o padrão da nossa vida. Nós vamos para um outro patamar. Vida uma vida de santificação, que nos leva à santificação. A verdadeira fé, embora em alguns momentos possa parecer enfraquecida, ela não morre. Ela jamais vai morrer definitivamente. É diante das nossas imperfeições que podemos reconhecer que a fé não é obra nossa. Não é sua obra nem minha. Nem mesmo tem origem na nossa capacidade. A fé verdadeira é dom de Deus. Isso a gente vê em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé, nós não conseguimos produzi-la. Sim, é um dom vindo de Deus. Bom, nós temos aqui algumas conclusões desse estudo sobre a fé, né? Algumas pessoas dizem que não aceitam servir a um Deus grande e viver uma vida terrena de privação e dificuldades. A gente acha que isso é antagônico. Não, se meu pai é dono de todo o ouro, de toda a prata, não sei quantas vezes você já ouviu isso, eu já ouvi dezenas e centenas de vezes, mas a pessoa não quer viver em dificuldade. Mas, em outras palavras, essas pessoas estão dizendo que não aceitam servir o único e verdadeiro Deus, o mesmo dos heróis da fé. Quando você diz, não, eu não quero, eu não admito ser pobre com Deus tão rico. Pois é, querido, você está dizendo que verdadeiramente você não crê nesse Deus. Quando comparamos a triste situação atual de grande parte dos cristãos com esse estudo sobre a fé em Hebreus 11, surgem algumas perguntas. Algumas perguntas. Por exemplo, por que Moisés não realizou uma campanha de libertação de 7 sextas-feiras com o povo de Israel, ao invés de ficar peregrinando 40 anos no deserto? Uma outra pergunta que você poderia fazer é por que Elias não fez um desmanche espiritual na vida de Jezabel para que ela não fosse mais uma perturbada e o deixasse em paz? Isso pode ser engraçado, mas é isso que está sendo pregado aí fora. É isso que está sendo pregado aí fora. E outros poderiam dizer assim, né? Por que Isaías não determinou que parassem de serrá-lo ao meio? Muita gente fala, não, determina.
Espera, não é assim que funciona a coisa, não. Citando um exemplo do Novo Testamento, porque Paulo não orou por um copo de água e tomou para que seu espinho na carne fosse tirado. Isso são perguntas que só você pode responder para você mesmo e eu para mim mesmo. Sobre tipos de evangelho que estão sendo pregados hoje em dia. Será que essas pessoas não serviam o Deus verdadeiro? Será que elas estavam equivocadas? Elas estavam enganadas? Será que eles não tinham fé para passar por tudo isso? Quando olhamos para esse estudo, podemos perceber que a fé produz em nós a certeza das promessas de Deus. Sem dúvida, ela nos faz confiar em seu infinito poder. Porém, a fé não muda os desígnios eternos do nosso Deus. A nossa fé ela não vai mudar os desígnios de Deus, ou seja, não sobrepõe sua soberana vontade. A vontade de Deus é soberana e ela não vai sobrepor. Ao final desse estudo sobre a fé, no capítulo 11, o autor de Hebreus nos ensina a entender uma coisa muito importante. Nos dias de hoje, você e eu, nós não temos mais a necessidade de abrir o mar. Não temos mais uma grande muralha sendo derrubada de forma sobrenatural. Não temos mais o sol sendo detido e o tempo ficando paralisado. Também não temos mais o fogo literalmente descendo do céu e tantas outras coisas que aconteceram lá com os heróis da fé. Mas isso não significa que nós não temos mais fé como antigamente. Também não significa que nosso Deus mudou. Ao contrário, isso significa que o nosso Deus, ele é imutável e infalível. Os propósitos de Deus são eternos e todas essas coisas espetaculares do passado serviram para apontar para algo infinitamente maior e superior, que é a obra redentora de Jesus Cristo em nossa vida. Embora Deus prometa suprir nossas necessidades, o maior exercício de fé não é buscar a prosperidade ou grandes milagres. O maior exercício de fé é ter a certeza de uma nova vida através do maior milagre que pode existir, que é a justificação em Cristo Jesus. Esse é o maior milagre que pode ocorrer. Ou seja, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé nesse Deus Todo-Poderoso. Eu não sei qual é a situação que você está passando hoje, eu não sei quais são os pensamentos que você está tendo aí, ou as dificuldades que você tem, mas eu sei de uma coisa, que esse Deus que é poderoso, ele vai restabelecer, ele vai fazer você vencer o mundo através da tua fé em nome de Jesus. Amém? E não se esqueça, né? Jesus está voltando. Não sei se vai ser nesse tempo que a gente está vivendo, se a gente vai estar vivo quando ele voltar, mas Jesus está voltando. E ele está cada vez mais próximo.
e mais próximo, parafraseando até Jesus mesmo, lá em Mateus capítulo 24, ele vai dizer, será que eu vou encontrar alguém que tenha fé quando eu voltar? Que você e eu possamos ter essa certeza, que você e eu possamos ter essa convicção de que Jesus está voltando e ele vai encontrar em nós esta fé. Uma fé, a fé da justificação, a fé que vai abalar todas as estruturas do mundo. Esta fé que é inabalável. Estamos juntos aí na comunidade Crer, em português e em espanhol, e você é o nosso convidado. E eu espero você na próxima quinta-feira, para um novo estudo, uma palavra que o Senhor vai trazer para você e para mim. Não é só para você, não, é para você e para mim. Se você tem algum tema que você gostaria que nós estivéssemos desenvolvendo dentro da palavra, é só você mandar para nós. Entra lá no site da rádio, radioviniarde.com. Você pode usar o WhatsApp da rádio, você pode usar o e-mail da rádio, você pode usar o local da rádio para você deixar um texto, ou você pode escrever aqui embaixo. E, em nome de Jesus, nós vamos buscar na palavra e trazer um estudo esclarecedor para você e para mim, em nome de Jesus. Lembrando que domingo tem o quê? Santa Ceia. Não ouvi? Santa Ceia Santa Ceia do Senhor, e você é nosso convidado. Prepare os seus elementos, né? E nós vamos cear juntos a renovação da nossa aliança com esse Deus tremendo. A nossa aliança com esse Jesus que veio, morreu e sofreu por você e por mim. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha aí um restinho de semana cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.